Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia e hoje é um dia muito importante, um dia que nós vamos falar de onde viemos. Calma, calma, não é aquela pergunta que a criança pequenininha faz para o papai, faz para a mamãe e deixam os dois desconcertados. Eu não sei porquê, afinal de contas é uma coisa muito natural, é sempre importante trabalhar com conhecimento, com a verdade. Mas não estou aqui para entrar nesse tipo de discussão, estou aqui para falar da evolução humana, de onde nós viemos nesse processo evolutivo. Falar dos nossos ancestrais, falar também de quais características eles foram aí adquirindo em cada processo da evolução e aí, por fim, falar em como chegamos no Homo sapiens sapiens que temos hoje, certo? Mas antes da gente começar, aquele ritual mais que padrão. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, aproveita, inscreva-se no canal, ative também as notificações para sempre ser avisado quando um vídeo novo sair, também dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de evolução humana, nós estamos falando de uma parte da ciência que vai levar em consideração fósseis e achados arqueológicos e também a questão da genética, certo? E essa ciência, essa parte da biologia, ela pode estar aí em constante alteração. Por quê? Não é que nós estamos mudando o passado, é que cada descoberta realizada pode trazer à luz desse processo evolutivo novas espécies, novos caminhos dentro da cladística e por aí vai, certo? Então, tudo que a gente está falando hoje, talvez amanhã seja diferente. Então, a gente precisa sempre estar atualizando frente à evolução humana. Uma coisa é certa, nós e os pongídeos temos aí um ancestral comum, um caminho seguido até determinado ponto dentro da cladística e depois dividido. Quem são os pongídeos? São os chimpanzés e são os gorilas. E a gente pode afirmar isso com toda tranquilidade, porque a diferença entre o nosso DNA e o DNA deles é de menos de 3%. Para que vocês tenham uma ideia, a diferença nossa para o DNA de um gorila é de 2,3%, 2,4%. Já do chimpanzé é ainda menor, de 1,6%. E aí, por esse motivo, a gente pode trazer com muita tranquilidade as evidências dessa evolução e as evidências de uma ancestralidade comum. Mas por que nós, seres humanos, somos tão diferentes? O que nós temos de diferença evolutiva para um pongídeo? Então, vamos pegar esses fatos principais, fatos até que me fazem lembrar de um vídeo conhecido como Ilha das Flores, é um curta-metragem brasileiro, produzido na década de 70 ou 80, que tem aí uma série de reflexões importantes. A gente até comentou sobre ele na live que eu fiz com o professor Fábio Melo, e aí eu tô deixando esse card aqui dessa live para vocês, tá? Se eu não me engano, é aqui que ele fica, tá bom? Então, vamos entender como que funciona, tá? Essas diferenças. O que essa porcentagem de DNA que a gente tem de diferente traz vantagem evolutiva para nós. O primeiro ponto é o corpo ereto, totalmente ereto. Nós, seres humanos, não precisamos do apoio das nossas mãos para poder andar. Por mais que os chimpanzés e por mais que os gorilas muitas vezes ficam eretos, eles não conseguem caminhar integralmente nesta posição. E isso para nós é uma vantagem porque deixa a gente com as mãos livres para manusear objetos, o que dá para nós um controle melhor do ambiente. Além disso, nós temos o
polegar opositor fazendo o movimento de pinça. Isso faz com que a gente tenha a possibilidade de fazer movimentos com a nossa mão mais precisos. E aí, obviamente, manipular objetos de uma maneira mais precisa e com um maior aspecto de dominação do ambiente. Percebam que a dominação do ambiente é extremamente importante no caráter evolutivo. Também nós temos aí uma inteligência que é superior. Eu não estou falando isso porque eu botei todo mundo para fazer teste de QI. Eu estou dizendo isso por conta do volume cerebral. O nosso chega a mais ou menos 1.300, 1.350 centímetros cúbicos de volume. Para vocês terem uma ideia, um de um gorila gira em torno de 700 centímetros cúbicos. Isso faz com que nós tenhamos mais neurônios, mais sinapses e, obviamente, uma inteligência que seja superior. E aí eu estou falando no aspecto biológico, não estou entrando no aspecto filosófico, porque eu sei que muitos de vocês vão querer questionar determinadas ações antrópicas no ambiente, tá? Então, eu estou falando apenas do processo biológico, não do processo filosófico, histórico e cultural, tá? Além disso, nós temos uma vida organizada em sociedade, o que também faz bastante diferença, uma sociedade mais complexa do que as pequenas sociedades que a gente pode encontrar aí em demais primatas, e temos também a possibilidade da linguagem falada. Nós temos toda uma aparelhagem, toda uma estrutura no nosso sistema respiratório que nos permite articular a fala. E isso também faz toda a diferença, porque se vivemos em sociedade, se temos uma inteligência superior, nós também temos uma capacidade comunicativa maior. E isso é fundamental para o processo evolutivo. Dessa maneira, eu trouxe para vocês, de uma maneira bastante rápida, o seguinte cladograma que vai mostrar um pouquinho de como funcionou essa evolução, então, dos primatas até chegarmos ao ser humano. Como a gente pode observar aí, nós temos lá embaixo a primeira separação desse cladograma, que é a separação dos símios do Novo Mundo, tá? Quando a gente fala símios, eu estou falando daqueles macacos com cauda, como é, no caso do Novo Mundo, o macaco prego, tá? É um bom exemplo de símio, um macaco aranha, tá? Esses são exemplos bons de símios. Daí, seguindo em frente, nós temos os símios do Velho Mundo, e aí a gente entra com um ancestral comum de vários primatas, que é o Dryopithecus. O Dryopithecus, esse vai dar origem a uma série de outros animais. O primeiro deles, o gibão, né, que é um macaco que começa até a ficar maior. Depois a gente tem aí os pongídeos, basicamente, tá? O orangotango, o gorila, o chimpanzé, e aí, nessa divisão, tá? Lá atrás, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, tá? A gente tem essa divisão que vai dar origem ao homem e todo o caminho que vai fazer chegar até o Homo sapiens, e também vai dar origem aí aos chimpanzés, tá? Então, é muito importante a gente dizer isso. Não é que o homem veio do macaco, não é isso. É que o homem e o macaco têm um ancestral comum, tá? Esse ancestral, ele não existe mais. Seguindo os conceitos aqui que a gente tem na cladística, em um determinado momento, essa espécie foi dividida, tá? Ela não teve mais a possibilidade de cruzar. Parte dessa espécie deu origem ao chimpanzé que nós temos hoje, parte dessa espécie deu origem ao homem que nós temos hoje. Então é ancestralidade comum, não é o homem vindo do macaco, não é um chimpanzé se transformando num ser humano, nem a história do Planeta dos Macacos, o filme, acontecendo na frente dos nossos olhos, tá? A gente precisa ter essa separação para não cair num contexto vulgar. E aí também a gente tem que ter um momento de respeito, inclusive,
as pessoas que não acreditam nessa via da ciência, tá? Os criacionistas. Eu sempre costumo falar que acreditar, crer, você pode crer naquilo que quiser. Conhecer, você precisa conhecer todos os lados. Afinal de contas, eu só posso escolher um lado, eu só posso escolher uma crença se eu, no mínimo, conheço a outra face dessa história. Porque senão eu não estou escolhendo, eu estou sendo literalmente colocado dentro daquele contexto sem compreender todo o resto que está em volta, tá bom? Então, muita atenção nisso. Não é o homem que vem do macaco, e sim o homem tem um ancestral comum ao macaco, e pelo que a gente vê aqui no cladograma, são vários ancestrais, vai depender do macaco que você está analisando. Tudo bem? Então, vamos agora falar dessa linha, dessa bifurcação que deu origem ao ser humano. Muitos cientistas levam em consideração que o primeiro ancestral do ser humano a pegar esse caminho evolutivo dentro da cladística foi o Ramapithecus, que ele seria então o divisor de águas entre o caminho que deu origem ao chimpanzé e o caminho que deu origem ao humano moderno. Tá? Isso ainda não é um consenso dentro da comunidade científica, mas sabe-se que o Ramapithecus viveu 15 milhões de anos atrás e ocupou continentes como Europa, Ásia e África. Agora, o que é consenso é a importância do nosso ancestral, conhecido como Australopithecus. No Brasil, o Australopithecus mais famoso é o Piteco, do Maurício de Souza. Quem nunca leu as historinhas do Piteco nos gibis da Turma da Mônica? Mas no mundo, a Australopithecus mais famosa é a Lucy, encontrada na Etiópia e que acredita-se que ela viveu cerca de 3 milhões de anos atrás. A espécie da Lucy é o Australopithecus afarensis, tá? E essa espécie ela é aí de fundamental importância dentro do nosso processo evolutivo, já que se trata já de alguém que tem capacidade completa de andar de maneira ereta, de ter as mãos livres, isso é fundamental, e também de ter um determinado grau de manuseio do ambiente. Acredita-se que os australopithecus viveram entre 4 e 1 milhões de anos atrás. E também acredita-se, muitos cientistas acreditam que foi daí, desse gênero Australopithecus, que nós tivemos a origem do gênero Homo, que é o nosso gênero, né? Afinal de contas, somos Homo sapiens sapiens. O primeiro Homo que a gente tem, né? O primeiro representante do gênero Homo que a gente tem dentro desta escala evolutiva é o Homo habilis. O Homo habilis ele é muito importante porque ele dá origem à tal idade da pedra lascada. Acredita-se que ele também tinha capacidade de fala, mas ter capacidade de fala e desenvolver linguagem são duas coisas completamente diferentes, mas é fato que o Homo habilis tinha aí uma capacidade de manusear pedras, lascar essas pedras para fazer ferramentas como lanças, e isso possibilitou bastante, né, o advento da caça. Tá? O Homo habilis viveu mais ou menos entre 2,5 e 1,5 milhões de anos atrás. Logo depois do Homo habilis, nós temos o Homo erectus, que tinha o cérebro um pouco maior que um cérebro de um gorila, ou seja, já tinha aí uma inteligência superior que a do gorila. E esse Homo erectus, ele tem aí algumas particularidades bastante interessantes. Acredita-se que foi ele o primeiro a conseguir domar
manusear o fogo. E isso a gente sabe que é um contexto histórico bastante importante, até mesmo para a preparação dos alimentos, o que acaba tornando muitas coisas aí mais fáceis para esse ancestral do ser humano. Nós também temos, no caso do Homo erectus, tá? Um manuseio de pedra lascada um pouco diferente do que a gente tinha com o Homo habilis. Ele conseguia fazer lâminas de 2 lados na pedra. Então, o Homo erectus, dentro da idade da pedra lascada, foi aquele que deu origem, que inventou o machado. A gente acredita que o Homo erectus viveu cerca de 1,5 milhões de anos há mais ou menos 300 mil anos atrás, tá? E é, então, um dos principais personagens da Idade da Pedra Lascada, certo? Logo depois deles, nós temos aí o Homem de Neandertal. E aí eu tenho uma particularidade a falar do Homem de Neandertal. Inicialmente, quando esses fósseis do Homem de Neandertal foram descobertos numa caverna no Vale de Neander, tá? Ele foi classificado como uma subespécie do Homo sapiens. Então, ele era conhecido como Homo sapiens neanderthalensis, tá? Nomezinho chato de falar. Mas depois, com o avanço dos estudos e aí uma melhor classificação, o Homo sapiens neanderthalensis virou Homo neanderthalensis. Então, se tornou uma espécie dentro da classificação científica. Tá? O homem de Neandertal, ele viveu mais ou menos de 230 a 30 mil anos atrás. Ele conviveu, inclusive, com o Homo sapiens, ele disputou território com o Homo sapiens, ele disputou recursos com o Homo sapiens, e aí a gente tem até um episódio da Bones, aquela série, não sei se vocês conhecem, que é aquela detetive forense que cuida dos ossos, né? Consegue descobrir os crimes pelos ossos, pela ossada das vítimas. Tem um episódio na 8ª temporada de Bones que trata justamente desse processo da convivência do homem de Neandertal com o Homo sapiens. É um episódio bastante interessante e que aí traz aí uma questão científica que alguns cientistas até defendem da procriação entre o homem de Neandertal e o homem e o Homo sapiens, mas é tudo ficcional dentro desse processo da série, mas é um episódio bastante interessante e vale a pena assistir para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre o homem de Neandertal. E aí, 100 mil anos atrás, né, bem recente, dentro da história da Terra, é bem recente mesmo, surgiu o Homo sapiens, né? Surgiu aquele que se tornaria o ser humano moderno. Esse Homo sapiens, ele surgiu, ele evoluiu, ele começou a dominar mais ainda o ambiente, e é ele que mais ou menos há uns 12 mil anos atrás criou a possibilidade aí da agricultura, da pecuária, deixou de ser nômade e começou então a gerir os recursos ambientais, coisa que a gente não tinha muito, né? Anteriormente, a gente tinha o homem mais nômade coletando as frutas, né? Coletando os recursos vegetais, caçando, e quando aqueles recursos começavam a ficar mais escassos, ou então mudava de estação e a gente tinha aí algumas dificuldades que a própria estação trazia, ele se locomovia para um local onde era para ele mais fácil de conseguir esses recursos. Já o Homo sapiens, né, há 12 mil anos atrás, trouxe esse domínio, esse processo de agricultura, de pecuária, e então começou a fundar as sociedades, né, as civilizações, e aí tem toda a história da humanidade do jeito que a história conta.
Se você quiser saber dela, não é aqui nesse canal. Errou o Renó. O Renó é o Pedro Renó no canal Parabólica. Ele com certeza vai poder falar desses advanços aí do Homo sapiens muito melhor que esse biólogo aqui. Por fim, é hora da gente tratar um assunto um pouco espinhoso, delicado, mas que precisa ser tratado. O ser humano é já uma subespécie do Homo sapiens. Ele é a subespécie Homo sapiens sapiens. Todos os seres humanos do planeta possuem uma diferença entre os seus DNAs muito pequena, que não chega muitas vezes a 0,1%. É claro que dentro desse 0,1% existem uma série de diferenças entre as pessoas, que passam muito além das questões físicas, passam também por questões metabólicas, tipos sanguíneos, marcadores celulares e por aí vai. Mas como a gente está falando de uma diferença muito pequena e de uma diferença de DNA realmente abaixo de 0,1%, nós não temos no ser humano o processo de raça e dificilmente teremos um processo de especiação vindo da humanidade atual. Ainda mais porque nós temos um mundo altamente globalizado e que todo mundo misturou com todo mundo. Antigamente, com as dificuldades de locomoção, se a gente mantivesse a estrutura do século IX, do século X, a gente podia até falar que os povos da América poderiam passar em milhões de anos por uma especiação, ou então alguns povos da Ásia, sei lá. Mas hoje, gente, não tem jeito. E por que eu tô falando isso? Qualquer conceito de característica superior, de raça superior, de etnia superior é única e exclusivamente histórico-cultural, baseado muitas vezes no preconceito, não baseado na ciência. Não há genética, fisiologia, não há anatomia que justifique a classificação de uma característica, principalmente física, como superior ou inferior, posto que reprodutivamente todos geram descendentes férteis, reprodutivamente todos fazem parte do mesmo gênero Homo, da mesma espécie Sapiens, da mesma subespécie Sapiens. Então, nós estamos falando meramente de produções de termos socioculturais e muitas vezes, a grande maioria delas, pautadas no preconceito, certo? Então, é uma dica que eu dou a vocês: não utilizem a biologia para a afirmação de preconceitos, pois ela não deve ser usada por isso, até porque dentro do seu próprio estudo isso já acaba caindo por terra, certo? Bem, é um recado que era importante, é algo que precisa ser falado, tá? Já que a gente está falando de evolução aqui dos seres humanos, então é algo que não podia ficar para trás. Eu vou ficando por aqui. Lembra você que nós temos lá o nosso Instagram e o nosso Twitter, @renologia. Segue lá a gente nas redes sociais. Deixo aqui o meu grande e carinhoso beijo a todos e a todas. E até a próxima.